Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Entre os principais componentes de um sistema de pulverização de defensivos agrícolas, entre esses principais componentes, agora nós vamos dar destaque para a bomba de pulverização, e aqui está sendo chamado de bomba de defensivo. Mas vamos pensar, quais que são os principais tipos de bombas de pulverização? Será que podemos aplicar mais de um tipo de bomba? Normalmente, entre os tipos mais comuns de bombas de pulverização aplicados, entre esses tipos está a bomba de diafragma. E como esse vídeo aqui está demonstrando, esse é o princípio de funcionamento de uma bomba de diafragma. Nós vamos observar um êmbolo, um diafragma propriamente dito em si, e válvulas de retenção que controlam o fluxo de entrada e o fluxo de saída. E nesse caso específico, que nós estamos aqui mostrando esse exemplo de uma bomba de diafragma, nós podemos observar que o acionamento é um acionamento mecânico e por esse eixo estriado, com 6 estrias, nós já conseguimos observar que o acionamento é realizado através de uma transmissão utilizando um eixo cardan. Um eixo cardan que pode ser utilizado a partir de uma tomada de potência mecânica advinda do trator, por exemplo. E nesse caso específico, nós estamos falando de uma bomba com uma capacidade de vazão de 75 litros por minuto, uma bomba de pulverização que possui uma pressão de 15 bar, acionada com uma rotação de 550 rotações por minuto. É claro que com suas oscilações, vamos imaginar que essa rotação pode ser também acionada com uma rotação de 540 rotações por minuto, que vamos ali analisar, é a rotação padrão da tomada de potência mecânica do trator, 540 RPM. Aqui, nessa parte mais à direita do vídeo, vocês também podem observar um outro tipo de bomba de diafragma. Nesse caso, uma bomba de uma menor capacidade. Porque, enquanto, nesse caso específico, essa bomba tem uma capacidade para acionar um sistema de pulverização significativo, talvez de 18 metros de barra, por exemplo, de comprimento, nesse caso específico, em que a capacidade da bomba é menor, e além disso, veja que nós temos aqui uma bomba elétrica de corrente contínua, acionada com uma tensão de 12 volts, nesse caso, essa bomba de pulverização vai ser utilizada para sistemas menores, sistemas em bancada, sistemas em nível de bancada, sistemas mais compactos. Pode ser utilizada, por exemplo, um acionamento de um sistema de pulverização com uma barra de 7 bicos, 7, 8 pontas de aplicação, por exemplo. Além disso, vocês podem observar a pressão, o nível de pressão, de capacidade de pressão é menor. Enquanto nesse caso nós temos uma pressão que pode alcançar 15 bar, nesse caso a pressão está limitada a 4 bar, que é aproximadamente a pressão que vai ser aplicada, por exemplo, em somente uma seção de aplicação, uma seção de aplicação menor. Além da bomba de diafragma, é muito mais comum nós observarmos a aplicação em sistema de pulverização, bombas de pistão. E aqui nós temos dois exemplos que mostram exemplos comuns de bombas de pistão aplicadas em sistema de pulverização. Nesse caso específico, nesse primeiro exemplo, temos uma bomba que tem uma variação na vazão. Essa variação é de 36 a 45 litros por minuto, LPM. E essa variação na vazão é uma função da rotação de acionamento, que nesse caso específico é de 800 a 1.200 RPM. E essa rotação ela vai ter uma entrada a partir de uma polia. Esse desenho da imagem não favorece, mas nessa parte onde eu estou indicando com o cursor, vocês vão poder imaginar que aqui existe uma polia. Essa aqui é uma forma de uma polia
E é a partir dessa polia que tem a entrada de velocidade, a entrada de acionamento utilizando o sistema com correias e polias. E nós podemos observar nessa imagem o princípio de funcionamento de uma bomba de pistão. A velocidade tem entrada através de um volante. Esse volante, ou então nós estamos falando aqui de uma polia, traz a rotação para uma manivela e a partir então de um pistão e biela é transferido o movimento alternativo para o pistão. E da mesma forma que nós vimos lá na bomba de diafragma, nós vamos também observar as válvulas de retenção, controlando a entrada do fluxo e também a descarga. E nesse caso da bomba de pistão, nós vamos observar de uma forma bastante comum essa aplicação desse tipo de bomba em sistemas em que nós temos pulverizadores montados, pulverizadores de barra montado e também pulverizadores de barra, pulverizadores de arrasto, em que a máquina é acoplada no engate de tração do trator. E nesse caso, veja que a bomba ela consegue ter uma capacidade de vazão bastante significativa, de até, por exemplo, 150 litros por minuto. E isso garante, por exemplo, essa aplicação desse estilo de bomba em sistemas, em pulverizadores de barra com um comprimento significativo, por exemplo, de até 24 metros de barra. E a pressão também é uma pressão significativa, porque é claro que nós vamos ter uma redistribuição dessa pressão através das seções de aplicação do pulverizador. Nesse caso, deste estilo de bomba, nós vemos também que a velocidade de acionamento dessa bomba é compatível com a velocidade angular da tomada de potência mecânica disponibilizada pelo trator, 540 rotações por minuto. Além da bomba de diafragma e da bomba de pistão, um outro tipo de bomba bastante comum é a bomba centrífuga. E nesse caso, esse tipo de bomba é muito aplicado nos pulverizadores autopropelidos. E essa aplicação nos pulverizadores autopropelidos é realizada porque, nesse caso específico, esse tipo de bomba garante um alto nível de vazão, uma vazão muito maior. Por exemplo, nesse caso específico, desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a vazão máxima dessa bomba é de 556 litros por minuto. Uma vazão muito maior, por exemplo, do que a bomba de pistão garante com um tamanho similar. Nós vimos que naquele exemplo anterior, a bomba de pistão garante uma vazão máxima de 150 litros por minuto. Então, nesse caso, nós temos uma bomba relativamente compacta, garantindo uma alta quantidade de volume por minuto, uma alta vazão. Nesse caso específico, o acionamento da bomba é realizado por um sistema óleo hidráulico. Então, diferentemente dos outros modelos que eu mostrei, em que o acionamento era através de um sistema de tomada mecânica, né, com transmissão através do eixo cardano da TTP, ou então através de uma bomba elétrica, nesse caso específico, o acionamento acontece através da transmissão óleo hidráulica, através de um motor óleo hidráulico, que para este exemplo necessita de uma vazão constante de 40 a 50 litros por minuto de óleo para o acionamento dessa bomba. E nós vemos aqui, nesse canto inferior direito, uma imagem que ilustra o princípio de funcionamento dessa bomba centrífuga, em que a sucção acontece através de uma entrada axial, enquanto o fluido é empurrado pelas hélices nesse movimento tangencial, onde acontece a descarga. Em contraposição, nesse caso, a pressão de trabalho é um pouco menor.
quando comparado, por exemplo, com a pressão garantida por uma bomba de pistão de deslocamento positivo. Mas a grande vantagem é a alta capacidade de vazão. Eu aproveitei e fiz um quadro resumo sobre os principais tipos de bomba aplicados. Nesse caso, nós vemos que as bombas de pistão podem ser aplicadas tanto nos pulverizadores montados, pulverizadores de arrasto, as bombas de diafragma também, porque tem uma vazão, uma capacidade de vazão similar. Para esses pulverizadores montados, normalmente a capacidade de vazão exigida é um pouco menor, porém pode variar, ter uma variação significativa. Por exemplo, nesse caso da pesquisa que eu realizei, eu observei que a vazão pode ter uma variação de 38, a capacidade de vazão da bomba pode ter uma variação de 38 a 100 litros por minuto, com uma pressão mantida, uma pressão da bomba de pistão em torno de 300 psi, 20 bar. Isso pensando, por exemplo, em um comprimento de barra da faixa total de cobertura por esses pulverizadores montados de 12 até 18 metros. E observando, né, a partir desses resultados, nós vemos que quanto maior o comprimento da barra, é claro que se exige também uma capacidade média de vazão maior. E isso também eu observei quando eu fiz a análise a partir das características de bombas relacionadas aos pulverizadores categorizados como pulverizador de arrasto, ou pulverizador do tipo carreta. Nesse caso, as bombas que são aplicadas têm uma vazão, por exemplo, numa faixa de 75 litros por minuto até 150 litros por minuto. E normalmente esses pulverizadores de arrasto têm um comprimento de barra de 18 até 24 metros. É claro que isso não é uma regra, depende do modelo, depende do fabricante, depende da marca, existe uma grande variedade de pulverizadores. Mas nessa pesquisa que eu realizei, de uma forma geral, nós podemos apresentar esses resultados, falando, por exemplo, que a pressão, nesse caso, quando aplicadas essas bombas de pistão, é mantida nessa faixa, né, de 300 psi, que equivale também a 20 bar. E no caso do pulverizador autopropelido, a vazão exigida, ou a capacidade de vazão exigida é maior, porque, é claro, o tamanho do pulverizador normalmente é maior, e eu falo que normalmente é maior porque pode ser que, dependendo do modelo do fabricante, tenham pulverizadores autopropelidos menores, com um comprimento de barra menor, ou ainda o contrário também é verdadeiro. Existem pulverizadores autopropelidos que podem ser maior ou tenham um comprimento de barra maior que 36 metros, ou um comprimento de barra, por exemplo, de 40 metros. Mas, de forma geral, a pressão, nesse caso, varia aí de 116 psi a 30 psi, porque no caso da bomba centrífuga, existe essa variação na faixa de pressão, porque nós não temos uma bomba de deslocamento positivo, por exemplo, como no caso da bomba de pistão. Pode existir uma variação nessa faixa de pressão aplicada à bomba centrífuga. Então, esse é um quadro resumo. E vejam que normalmente nós vamos aqui, quando nós estamos falando sobre pressão, vai existir a possibilidade de ter informações dadas em pressão, em medidas de pressão como PSI, bar. E sempre é necessário nós ficarmos atentos a fazer uma conversão para o nosso melhor entendimento. Então, algumas vezes nós vamos observar informações sendo trazidas em kgf por centímetro quadrado ou quilogramas por centímetro quadrado, atmosfera, PSI, kPa, bar, milímetros de coluna d'água. Então, todas essas são medidas de pressão.
E aqui nós temos que sempre fazer essa conversão para o nosso melhor entendimento, ou então trazer, como eu fiz, trazer o valor da pressão em PSI, em bar, que são as, a- as medidas mais comuns, ou então utilizar a medida do Sistema Internacional de Unidades, que é o KPA. KPA é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, e é também sempre adequado que nós tenhamos em mãos uma tabela de conversão de medidas, por exemplo. E aqui eu mostro para vocês como que nós podemos aplicar essa tabela de medida de conversão de medidas. Nesse caso, eu tenho a possibilidade de converter, por exemplo, um valor em bar, converter um valor em bar para quilogramas por centímetro quadrado. Para isso, eu vou utilizar a unidade bar e vou multiplicar por esse valor, por exemplo, de 1,0797, quando eu querer fazer essa conversão de kgf por centímetro quadrado. Eu posso continuar falando que se eu quiser fazer uma conversão de uma medida em bar, por exemplo, para kPa, basta eu multiplicar por 100. E isso eu posso fazer também, por exemplo, quando eu tenho uma medida em PSI e quero transformar, por exemplo, esse valor que está em PSI para bar. Se eu tenho uma medida, como eu tinha um valor de 300 PSI e quero transformar esse valor, converter esse valor para para bar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação. 300 PSI, vou multiplicar por 0,0689. E se eu então fizer esse valor de 300 PSI multiplicado pelo valor de 0,0689, eu vou observar esse valor convertido da pressão e eu vou chegar nesse valor de 20 bar. Então, é sempre interessante e importante nós termos essa metodologia para fazer a conversão de medidas. E é claro que a gente também pode utilizar uma pesquisa web para fazer essa conversão e a gente vai, com certeza, fazer essa conversão de uma forma bastante fácil e ágil. Até porque, nas especificações de uma bomba, nós vamos ter informações principais como a vazão, a pressão, a rotação e algumas vezes também a potência da bomba, a potência de acionamento